muito importante sobre a guerra entre Israel e Hamas, porque a passagem de Rafah, que fica na fronteira da faixa de Gaza com o Egito, foi fechada nesta quarta-feira por motivos de segurança. Com isso, civis de várias nacionalidades que estão tentando fugir da guerra estão temporariamente impedidos de sair da região. Uma lista vem sendo organizada nos últimos dias por autoridades locais e países envolvidos no conflito, com nomes e cidadania de pessoas autorizadas a sair de Gaza. Na manhã desta quarta-feira, a lista de sexta-feira, a lista da sexta leva de civis que deixaram Gaza não incluía os 34 brasileiros. Então foi a sexta lista e, mais uma vez, os brasileiros não foram incluídos. E agora, com o fechamento da passagem de Rafah, a fronteira de Gaza, para o Egito, a dificuldade permanece. Rápidos comentários dos nossos analistas. Dantas, a dificuldade continua em retirar esses 34 brasileiros de lá, sobretudo com o fechamento da passagem de Rafah. Essa passagem já foi fechada dias atrás e reaberta. É uma questão também ali de contenção, porque naturalmente Israel não quer que se infiltrem integrantes do Hamas nesses grupos e eles, nem o Egito quer, né, que haja esse cruzamento, que eles possam se evadir aí e cruzar a fronteira para o Egito. Então eu imagino, quer dizer, a gente ainda acabou de receber essa informação, mas imagino que esse fechamento ele é tático e talvez esta passagem seja reaberta nos próximos dias. Zé Maria, mas havia uma tratativa, inclusive a próxima lista deveria contemplar brasileiros. Essa é a expectativa, né? Eu conversei com integrantes aqui do Ministério de Relações Exteriores, eles dizem o seguinte, que está acontecendo alguma coisa diferente, estranha, mas não sabe identificar. Celso Amorim, que é o ministro informal de Relações Exteriores, ele disse que vai explicitar a posição do Brasil sobre essa guerra na ONU, talvez isso melhore, né? Mas, na verdade, essas listas, elas são dominadas por um grupo de países, inclusive Israel, quem manda mais é Israel, mas são vários países que definem. E há um estranhamento mesmo sobre esta resistência em deixar os brasileiros saírem. Foram barrados agora mais uma vez com a fronteira fechada. Espero que isso aconteça rapidamente, porque eles estão correndo perigos lá. Agora, o governo está, sim, se empenhando para a retirada dos brasileiros da faixa de Gaza. Apesar desse empenho, Cristiano Beraldo, dá para fazer algum tipo de reflexão sobre a possibilidade de, sei lá, um recado, uma retaliação por conta de posicionamentos brasileiros no Conselho de Segurança da ONU, ou seria um exagero? Eu acho que assim, são dois aspectos com base nisso que o Zé Maria falou. Primeiro, a diplomacia brasileira sendo incompetente, porque estão fazendo esforços, olha, vamos ver com quem vamos falar. Que conversa é essa? Quer dizer, um governo que sempre demonstrou relações íntimas, recebeu com tapete vermelho aqui no passado, então, presidente do Irã, enfim, já fez todos os gestos de relação com os ofensores de Israel, pessoas que estão ali dominando a área onde se encontram os brasileiros, e agora não tem interlocução, vai ter que ver com quem falar, quer dizer, completamente perdida essa diplomacia. E a gente precisa lembrar também, não é que os brasileiros foram barrados, é que há outras prioridades. O Brasil não conseguiu colocar os seus nacionais como prioridade. E aí estamos ficando lá para, quem sabe, a 9ª, 11ª lista. E assim funciona o mundo. É assim que é. Errou o governo brasileiro. Mota, certa vez um parlamentar questionou a relevância diplomática do Brasil e foi muito criticado aqui no Brasil. Queria sua reflexão sobre isso. Comentário rápido. A gente tem que ser muito cuidadoso nesse assunto, porque há vidas de pessoas em jogo e tudo que a gente diz pode ter um reflexo nisso, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer é que qualquer brasileiro que esteja na faixa de Gaza tem que ter o direito de sair, tem que ter o transporte para trazê-lo de volta ao Brasil, e essa necessidade está acima de toda e qualquer outra necessidade, inclusive da necessidade que o governo pode ter de fazer política barata, de usar uma diplomacia de discursos enrolados e de posições que ninguém entende no final das contas quais são. Primeiro, a vida dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, que eles voltem logo em segurança.
para além dessas discussões, possibilidade de recado, retaliação e por aí vai, Dantas, o fato é que o governo brasileiro está atento, inclusive tem um contingente para receber esses brasileiros e trazê-los para cá, né? É importante que se entenda o seguinte, essa travessia, essa liberação, ela passa por uma negociação entre autoridades do governo de Israel, autoridades do governo do Egito e também lideranças do Hamas. E essas negociações, elas são feitas muitas vezes indiretamente. Eu conversei com diplomatas brasileiros no Egito que me fizeram um relato da dificuldade justamente dessas relações. E a gente está sem embaixador, por exemplo, no Catar, que é fundamental, é estratégico para essas negociações com o Hamas, especialmente porque a gente sabe que o Catar, ele recebe, ele abriga uma das principais lideranças do Hamas. Então, é muito mais uma dificuldade, talvez, aí uma limitação da diplomacia brasileira em justamente conseguir prioridade para os seus cidadãos do que, efetivamente, qualquer outro problema. Pois é, para arrematar, José Maria Trindade. Olha, essa relação aí de retirada de brasileiros, o grande exemplo foi durante a pandemia, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro fez uma grande movimentação, houve quem criticou o gasto, mas eu acho assim muito importante que o governo possa acudir os brasileiros fora do Brasil. Então, assim, eu não critico os gastos e acho que está se empenhando, mas falta exatamente falar com a pessoa certa ou chegar claramente a dizer qual é o problema. Ninguém sabe, ninguém tem essa resposta, mas que está acontecendo um problema, está.